esse é o grupo C, meu nome é Ana. Vamos começar com a introdução. Pode, por favor, seguir, futuro educador musical. Bom, a educação à distância ela vem evoluindo, vem crescendo já há bastante tempo. Pelas pesquisas que eu fiz, que eu li, assim, eu achava até que era algo mais recente e percebi que é mais antigo. Ela vem tomando força, vem se adaptando, vem evoluindo. E bom, ela começou por meio de correspondência, foi evoluindo, passando pelos meios de comunicação como rádio, TV, vídeos e fitas cassete, CDs, DVDs, internet e outras mídias. A gente vai destrinchar um pouco as 4 gerações da educação à distância, mas tem um tópico importante assim, dessas leituras que foram feitas e que eu gostei bastante, que acho que é legal dizer, que é a autonomia que a gente, como aprendiz, né, e futuro educador também, que a gente vai desenvolver, de ter uma disciplina, de ter mudanças de hábitos para se inserir dentro de um curso como esse, né, que ele possibilita, ele chega como uma oportunidade nova para quem não pode frequentar a escola todo dia, viver naquele molde antigo, né, de educação. Então, ele abre um espaço grande, uma nova possibilidade, e essa história da autonomia, eu acho muito interessante que ela mexe com a gente, né? Ela mexe com o nosso comportamento, ela mexe com questões, com valores, e a gente tem que se adaptar para entrar dentro desse esquema. Então, assim, além de a gente estudar e ter uma formação, eu acredito muito que ela dá uma mexida na gente como ser, em evolução e tudo isso. Seguindo, das 4 gerações de educação à distância, então, até hoje, a primeira geração, por meados de 1840, que foi o início do ensino por correspondência. Isso ocorreu na Europa, algumas países de lá. Em 1904 chegou no Brasil. Em 1923 iniciou-se com rádio, foi uma iniciativa privada e revolucionária. Foi aí que surgiu a Rádio MEC, né, patrocinada pelo Ministério da Educação e Cultura. E ela foi aqui que foi vetada? Não, ainda não. Em 1941 surgiu o tão famoso Instituto Universal Brasileiro, né, que todo mundo já conheceu, já pôs o pé lá. A segunda geração, em 1970, que foi a chegada das universidades de educação à distância. Teve a Cultura, Futura, a Globo entrou com telecurso, né? E aqui nesse período que eles foram retraídos pelo regime ditatorial, né? Porque começou a chegar muita liberdade de expressão, muitas possibilidades, e aí nesse período também ele foi retraído. A terceira geração, em 1980, com o uso de vídeos e fitas cassete, novas mídias, o apoio do centro de estudos, né? As tecnologias foram chegando cada vez mais e auxiliando nessa modalidade. Na quarta geração, 1990, internet, DVDs, computador, mais pesquisas na área. Em 95, ampliação do MEC e da TV Escola. Vou passar a palavra para a Selma agora. Obrigada. Boa tarde, eu vou falar sobre a comunicação educacional. O que é a comunicação educacional? É o diálogo. É um encontro de sujeitos interlocutores que busca a compreensão de um assunto. Com a teia global da internet, avançou muito a comunicação se expandiu e está sendo assim, muito rápida. A gente manda uma mensagem instantânea, vai para o mundo inteiro, a gente já tem uma resposta muito rápida. Aí vamos analisar o processo da comunicação educativa, começando pelo paradigma da transmissão unidirecional, em que o professor era o único que ensinava na sala de aula. Hoje nós temos o único detentor da informação, conhecimento. Analisaremos o favor da determinar as mudanças, paradigmas e a emergência de um modelo de comunicação bidirecional que valorizou a interação e o feedback, que são perdendo o professor para o protagonismo, em favor da intervenção crescente do aluno no processo comunicativo. Também tem o papel da tecnologia de auxiliar o professor a poderosas ferramentas cognitivas ao serviço do aluno na construção do saber. Como o professor Ismar Soares, em seu artigo Comunicação Educacional, falou, são as 4
áreas da intervenção social, que é a educação para a comunicação, que tem o objetivo de formar pessoas autônomas e críticas diante da mídia que transmite. A mediação tecnológica na educação consiste na utilização da tecnologia da informação na educação, por exemplo, rádio, televisão, internet, etc. Tem a mediação tecnológica também, tem a gestão comunicativa de reflexão, que envolve ações relacionadas ao planejamento, execução e avaliativo de projetos voltados para a área da comunicação e educação. E a reflexão epistemológica, que é a designada a qualquer pessoa ou estudo relacionado à área da educomunicação. Também tem equacionaremos ainda a mudança mais sutil, que é o paradigma da comunicação na internet, que seria a Web 1.0, que passou a ser a Web 2.0, que é o utilizador passa de consumidor a produtor de informação. Aí também terminaremos apresentando algumas ferramentas da Web 2.0, que são os blogs, que é da partitura de blogs, tem a Wikipedia e o podcast. Aí a ferramenta da Web 2 são inúmeras, mas não vamos citá-las, pois são a melhor maneira de será pesquisando. Vou passar para Sabrina. Bom, boa tarde. Eu irei falar um pouco da utilização das tecnologias da informação e comunicação, as TICs, na vida acadêmica e futura profissional do educador. Bom, em primeiro momento eu vou estar falando da formação da vida acadêmica. Assim, minha opinião, eu não vejo por que falar do futuro se a gente tem uma base na educação e formação. Eu vou usar como exemplo a nossa opção de curso sobre EAD. Ela é baseada na tecnologia, né? A base dela são as plataformas de estudos. Como exemplo, nosso curso, nosso curso é da plataforma Moodle. Eu vou falar alguns pontos sobre a plataforma Moodle que eu acho interessante. A plataforma Moodle é um software livre, disponibiliza seus códigos-fontes para qualquer usuário, seja ele uma pessoa, uma instituição, uma coisa, poder fazer modificações de acordo com suas... vamos pular isso. Tá, algumas características do Moodle. A primeira, que é bem interessante, é a característica colaborativa. A gente teve esse exemplo no último disciplina, que foi o letramento digital, que foi o texto wiki, né, que foi um texto escrito a várias mãos, né, totalmente colaborativo. E o outro exemplo foi o glossário. Também foi uma questão tanto colaborativa como informacional, onde cada um escolhia um tema, falava sobre esse tema e uma questão de informação colaborativa. É isso aí. Aqui também tem outra característica comunicacional. A gente tem como exemplo no nosso curso o e-mail interno, as mensagens instantâneas, os fóruns, que é o mais interessante disso, né? Na questão tanto de comunicação como de informações, né? Um círculo assim. Um exemplo são os fóruns do EAD, o fórum de dúvidas, né? Essas coisas. E chats, né? Que chegou nessa última disciplina. Uma questão também, a característica informacional, que é assim que a gente abre o Moodle, a gente tem lá um mural do calendário, notícias e tal. E a questão construtivista, construcionismo, né? A gente pode ver isso no memorial, que é um lugar que a gente pode se autoavaliar, tá colocando nossas ideias, em contato com a professora, a tutora, uma maneira de autoavaliar e mostrar para nossas dificuldades e nossos resultados. Bom, agora em questões mais na questão profissional desse educador, eu queria falar sobre o YouTube, né, que se tratando de ferramentas de suporte online, tecnológico da internet, que a internet nos fornece, temos o YouTube. O YouTube a gente pode auxiliar nas nossas aulas, né, na elaboração das nossas aulas mais diversificadas e interativas. Como exemplo, no YouTube a gente pode mostrar questões de conteúdo para nossos futuros alunos. Eu posso mostrar um instrumento que não é divulgado assim, pelas mídias, né, instrumentos, sei lá, eruditos como trombone, harpa, umas coisas assim, né? Podemos criar tutoriais. No meu caso, por exemplo, eu toco bateria e percussão. Eu posso criar um tutorial para o meu aluno dizendo passo a passo de como ele pode afinar seu instrumento,
ou uma criação de possíveis sets de produção, no caso. A questão também do Music Scholar, né, que é o programa de edição. Eu citei ele porque é um programa gratuito, mas também tem o Encore, o Funari e os velhos. O que a gente pode estar fazendo com isso? Não na simples questão da visualização da partitura, como na questão que eu, no caso, como professora, eu posso pegar o Music Scholar e fazer uma junção de vários exercícios, transformando eles em apostilas, né, divulgando para os meus alunos. Dando para eles, no caso, né? E também, tipo, como um suporte para mim mesma nas minhas aulas. Então é isso, essa é a minha opinião. Questão do mundo também, essa questão de colaboratividade, de estar rodando essas informações, essa comunicação, passar essas características que nós teremos na nossa formação, para mostrar para o nosso futuro como educador. E é isso, obrigada. Olá, boa tarde, eu sou a Tamiris e concordo um pouco a fala da Sabrina, que vou falar sobre a formação do educador musical. Então, um pouco do nosso curso aqui, semi-presencial, à distância ou uma graduação presencial. Hoje em dia, a educação musical ela já não é como antigamente, a educação em si não é como antigamente. As aulas, você não espera uma semana para falar sobre aquele assunto com o seu professor. Você tem a tecnologia para te auxiliar, para mandar um e-mail, no nosso caso, tem tantas outras maneiras de se comunicar com o tutor, com o professor, através de fóruns, de dúvidas, etc. Então, isso revoluciona também nossa área, tanto como profissional, como estudante, como profissional, que a gente pode tirar isso que a gente está aprendendo aqui nessa graduação à distância e levar para o nosso dia a dia futuro na sala de aula, ou quem já atua também levar para os seus dias. O profissional ele pode atuar não só em sala de aula, oficinas culturais também, escolas livres de arte, em instituições de formação sociopedagógica. Em todas essas áreas ele com certeza levará aí o seu arcabouço tecnológico para auxiliar de alguma maneira. Então, a grande questão é que a tecnologia está caminhando na vida do ser humano, está tudo muito interligado. Então, na educação também está interligado, né? Isso cria uma autonomia dos estudantes, dos nossos futuros alunos, para pesquisar, para não acreditar só naquilo que o professor está falando, para ir buscar algo mais. E também ajuda o professor na sala de aula. Ele pode fazer uma aula, por exemplo, e colocar toda a aula dele, todo o tema dele, por exemplo, uma aula sobre escrita musical. Ele vem, explana a sua aula, como estamos fazendo aqui, e posta tudo o que ele está falando no YouTube, por exemplo. Então, os alunos podem acompanhar essa aula. Depois, se faltou na aula, os pais podem ter acesso a isso, eles podem tirar dúvidas, podem interagir com o professor também. Achei legal isso, olha esse outro vídeo. Não só no YouTube, mas em tantos outros sites de pesquisa, ferramentas de busca e tal, que o aluno tem acesso à informação de diversas maneiras, e conhecimento também. Então, cabe ao professor também organizar tudo isso e dar sentido, né, para o aluno, explicar para ele como que ele vai atrás, de uma maneira consciente, não de qualquer maneira. E isso nos torna educadores com um olhar diferenciado, né? Porque não que um educador que não usa tecnologia ele vai ser inferior a um educador que usa tecnologia na sala de aula, de forma alguma. Mas, como nós estamos vivendo numa sociedade totalmente tecnológica, que usa o tempo todo a tecnologia, cabe a nós nos adaptarmos a isso também, levar isso para a sala de aula. De uma forma ou de outra, vai ajudar a cativar os alunos que estão vivendo já numa sociedade assim, o tempo todo com computador, telefone, celular. É difícil a criança ficar na rua brincando como antigamente. É outra visão que eles têm. Eles gostam de videogame. Então, cabe ao educador musical agora essa nova visão. Como levar para o aluno a música com tanta tecnologia, como chamar a atenção dele, como eu vou introduzir a música para essa criança aqui, levando músicas com videogames, explicando como que funciona o universo sonoro de uma maneira
maneira digital. Nós também vamos aprender a editar e até criar partituras e tantas outras formas que vamos fazer tudo através da tecnologia, né? Não é algo só no papel e lápis como era antigamente. Então é isso que eu quero dizer com esse olhar musical diferenciado. Isso. Passo agora para a Regiane. Wilson. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. O assunto de que eu vou tratar é um assunto muito amplo e muito discutível, sobretudo do ponto de vista ético. Mas acho que o que importa a nós estudantes é aprender algumas normas para evitar deslizes, ter que problemas jurídicos, processos, já que existem duas leis, sobretudo a lei 9609 e 96010 de 98, que são leis que tratam, que disciplinam o assunto daquilo que se caracteriza o direito autoral. Bom, vou começar por definir o que é o direito autoral. O direito autoral é um conjunto de normas que respeitam, que garantem o direito da obra, tanto do ponto de vista patrimonial quanto do ponto de vista moral. Aqui cabe um detalhe, lembrar uma separação importante, que é, ao contrário do que a sociedade pensa, não é um registro legal que garante a autoria de uma obra. Uma obra é, sobretudo, um pensamento, é uma ideia. No momento que nasce essa ideia, já nasce junto o direito autoral. Esse documento, esse reconhecimento é apenas para que dá garantia para que pessoas de má fé não roubem da gente, mas no momento em que surge a ideia, que aliás eu aproveito para lembrar aqui que é muito mais importante do que esse monte de máquina que a gente fica inventando, às vezes para mim uma coisa sem vontade, uma coisa sem espírito. Associo aqui a lembrança de que direito autoral só é permitido, só pode ser associado à pessoa física. Não existe direito autoral de pessoa jurídica, porque a empresa não pensa, quem pensa são pessoas. Somos nós, tem que ter cérebro, alma, sentimento para pensar e criar alguma coisa. Você pode transmitir o direito autoral a uma empresa ou até a uma outra pessoa jurídica, mas o direito autoral, ele nasce com a criação e é uma coisa exclusiva do Homo sapiens, do ser humano. Pode pular para o próximo, por favor? Esse símbolo é o símbolo que assegura o direito da cópia, né, de qualquer trabalho. Em inglês quer dizer direito de cópia, e copyright foi criado um símbolo, depois que chama copyleft, é uma brincadeira, né? Right, direito ou direita, e left, esquerda ou esquerda, que a ideia de você, a ideia do trabalho do copyleft, partindo do copyright, é você permitir que obras que ainda não estejam sob o domínio público, elas sejam reproduzidas com a condição de que não tenham fins lucrativos. Aliás, os fins comerciais é a finalidade vilã desse negócio, né? Porque a gente quer ganhar dinheiro com uma ideia que não é nossa, que nós não reconhecemos como nossa, queremos fazer que ela passe como se fosse nossa e ainda melhorar muito nossa conta bancária. Quer dizer, uma sacanagem pelo menos tripla ou quádrupla. Bom, os conteúdos veiculados na internet, importante isso, os softwares, todo o material, aliás, quando a gente fala em material de obra intelectual,
criação, a gente deve pensar basicamente em 4 elementos. Isso pode ser ainda ampliado. Mas eu devo pensar em material de natureza intelectual, natureza literária, um material científico, um material artístico, ou material que aí às vezes combina um trabalho com o outro. Aqui eu vou fazer, eu tenho nesse quadro uma lista, o número de proibições é muito extenso. Vejamos aqui, ó, é proibido reproduzir, editar, adaptar, a tradução, fazer fonograma, distribuição, recitação, declamação, a execução musical, pode ser em alto-falante, em rádio, televisão. Lembra que quando a gente vai ao supermercado, aquela musiquinha que está tocando, que eu inclusive espero que um dia esteja tocando a minha música lá, aquilo é crime, aquilo tem que ser feito, explicando bem, mediante autorização. Direito autoral é uma norma, como disse no começo, que reconhece o usufruto, a disposição para que o autor faça com aquilo que ele achar melhor. E quem quiser usar isso tem que ter uma prévia autorização. Vamos por aqui para o artigo 30, aí continuando, satélite não importa. Artigo 33. Ninguém pode reproduzir obra que não pertence ao domínio público, mesmo que seja com a ideia de fazer uma melhora, essas coisas. Enfim, o dono da obra, ele tem o direito de exigir uma autorização de qualquer pessoa, para que até o melhoramento seja feito naquele trabalho. Para terminar esse slide, os textos da internet, igualmente, não é coisa perdida, jogada por aí que não tem dono. Alguém fez isso não é matéria gratuita. Quem usa isso deve, além de, em alguns casos, vou dizer os casos que são exceções aqui, onde você pode usar que não se caracteriza violações. Mas mesmo quando se faz citações, é importante, quando se usa textos como periódicos, a citação ao autor, ela é sempre requisitada, é muito importante, afinal de contas, como eu disse, o direito autoral, gente, não é um documento do cartório, é a ideia, é o ser humano. É isso que vale de fato. É o momento que você pensa em fazer. Então, pode soltar para o plano, por favor. Aqui, esse símbolo CC é de inglês Creative Commons. É uma empresa lá da cidade de São Francisco, que ela tem a finalidade de, mediante autorização de autores, ela reproduz, ela divulga obras sem fins lucrativos para que a humanidade tenha um aproveitamento do ponto de vista educacional, cultural. Então esse CC é de Creative Commons, que é uma empresa privada dos Estados Unidos, por favor. Bom, domínio público, deixa eu acelerar um pouquinho aqui. Domínio público é toda obra que já tenha passado 70 anos da extinção de quando ela foi criada, a partir da morte da pessoa que criou, depois de 70 anos, os direitos ficam com os herdeiros. No caso de não ter herdeiro, essa obra já passa direto para o domínio público, e também ao caso onde tem obras anônimas, né? Quem que é o dono de Atirei o Pau no Gato, por exemplo, né? É minha e de todos nós. O artigo 41, os direitos patrimoniais duram por 70 anos aqui. Recomenda-se consultar os seguintes títulos para sanar dúvidas sobre o domínio público: Catálogo de Autores Brasileiros, Domínio Público da Biblioteca Nacional do Brasil, que é a Biblioteca Virtual da USP e outros muitos. Bom, quando você quer produzir ou reproduzir uma coisa e você julga que aquilo está incluído no domínio público, você deve procurar um meio para confirmar, para poder não ter problemas jurídicos com isso. Por favor, próximo. Para terminar aqui, uma parte um pouco legal. Alguma coisa é permitida. Né? O que é permitido? Os artigos de imprensa, do jornal, desde que você faça a citação do autor,
O sistema Braille, que pode ser importantíssimo para as pessoas que têm problema de leitura, né, com a visão, sempre com aquela ideia de que ganhar dinheiro, quem deve ganhar dinheiro é o dono da obra. Você não fez, né, vai pedir dinheiro emprestado para ele. Lições de estabelecimento de ensino, uso em ambientes comerciais que vendem equipamentos. Essas lojinhas estão vendendo lá o aparelho lá da Sony, sei lá o que, ela usa a música e tudo isso. A execução musical teatral em recesso, em casa, né? A gente pode usar isso sem a para diversão. Agora, para fins didáticos, também com a ideia de não ganhar dinheiro com isso. E para terminar, observação. Reprodução de fotografia sem consentimento autoral é ilegal, não é permitido fazer alteração do conteúdo original de fotos. O uso para fins didáticos exige sempre uma citação de acordo com a ABNT, e quando usar trechos de obras, o professor deve indicar o link referente. É um assunto muito amplo e cabe muito mais hora de discussão. Eu fico por aqui, muito obrigado. A palavra é agora é do Ciro. Ciro continua. Boa tarde, meu nome é Ciro. Vou falar sobre plágio. Como o nosso colega Vinícius falou, né? O nosso colega falou, tudo isso é para que as pessoas não venham a cometer isso, plágio. Plágio, vou definir plágio. Bem simples, né? Bem resumidamente, plágio é o ato de assinar ou apresentar uma obra intelectual, seja de qualquer natureza, tese, método, audiovisual, musical, literatura. Apresentar uma obra, assinar como próprio, não sendo, de uma pessoa como sendo próprio. Então, isso daqui, segundo esse ponto que eu coloquei aqui, nós colocamos, isso com nossa disciplina, que é Introdução à Educação à Distância, nós vamos estar constantemente pesquisando na internet. E eu acredito que esse assunto e todo esse assunto que nós explanamos aqui, também direitos autorais, que vai de encontro a tudo isso aí, é para nos conscientizar, para que nós venhamos ter informações para não cometer o plágio. Porque se nós não tivermos informações, se nós não sabemos sobre direitos autorais ou sobre plágio, a gente vai, sem querer, sem intenção, cometer o plágio. E a gente, como futuros educadores, como futuros professores, a gente tem que saber como instruir os nossos alunos, futuros alunos, a não cometer o plágio. Então, tem que haver, é um assunto muito amplo, como todos os assuntos que foi explanado aqui, muito amplo, mas plágio, direitos autorais, formação do educador, é muito extenso esse assunto. Eu quis resumidamente falar, porque eu fui pesquisar sobre plágio, é muita coisa, direitos autorais, muita coisa, que eu gosto desse negócio, desse assunto leis, né? E aqui eu coloquei aqui alguns pontos que nos levam a cometer o plágio. Sem querer esgotar todos os assuntos, porque é extenso, mas eu coloquei coloquei 4. Falta de ética. Bom, ética eu posso resumir em dois pontos. Ética é buscar o virtuosismo e buscar também o que é correto. Tem lugares, culturas que ética, às vezes ter 10 mulheres é ético, mas aqui tem direitos autorais, então não é ético cometer o plágio. Não é uma coisa que, se alguém comete o plágio, também por falta de ética. Também eu coloquei outro ponto aqui, falta de respeito. A pessoa intencionalmente, não é assim, sem querer, ela teve a intenção, eu quero ganhar dinheiro com esse método, e aí a pessoa copia, assina, apresenta, como eu falei, apresenta aquela obra como sendo próprio, e ganha dinheiro com aquilo, apresenta, faz, e assim, aí é uma falta de respeito com a pessoa, que colocou tempo, teve uma disposição, teve uma inspiração,
colocou uma dedicação ali e chega uma pessoa com a falta de respeito com o autor e toma aquela obra e assina como sendo próprio. Outro ponto importante, que isso que nós temos que levar em conta como educadores e educadores de educação musical, a falta de conhecimento. Muita gente, ou até antes de eu ler de ter essa disciplina, ou estar estudando sobre plágio, direitos autorais, essa disciplina de introdução à educação à distância, eu também tinha muito pouco conhecimento, ainda tenho que estudar muito mais, mas a falta de conhecimento pode nos levar a cometer a plagia. Então, assim, o conhecimento que despertou essa disciplina é para que nós tenhamos respaldo, para que nós não venhamos cometer o plágio. E outro ponto que eu coloquei aqui, a formação do aluno, quer dizer, nós todos aqui vamos formar o aluno, não que seja o caráter dele, mas formar o aluno. Por exemplo, vou dar um exemplo da minha filha de 8 anos, ela chega em casa, lá na escola tem uma sala de informática, que elas têm a parte lá, a aula delas, que eles estudam lá. E quando ela chega em casa, pai, preciso pesquisar tal coisa. E vai lá, filha, pesquisa, minha filha escreve tudo. Mas ela está sendo formada. Se nós que somos educadores não formar, não direcionar esse tipo de crime, eu não sei o crime que é, mas pode pegar de 3 meses a 1 ano de cadeia ou multa. É um crime penal, plágio. Então, assim, se nós não formarmos o aluno, conscientizar o aluno que você pegar uma citação, você pegar um livro, escrever, colocar e fazer como se fosse minha filha, que chama Isabela, escrever como que fosse dela, aquilo é crime. Se nós não ensinarmos isso, com certeza, lá na frente vai ser ético, ser um plagiador. Porque vai ser normal, porque muitas pessoas pensam que é normal plagiar uma obra intelectual. Então, tudo isso, eu fiz isso bem resumidamente, tudo isso é importante para o futuro do educador musical. Tudo bem? Posso falar? Bom, pessoal, parece que acabou, não tem mais nada. Cadê os slides? Mas é isso mesmo, na verdade que eu quero nesse momento a partir de tudo aquilo que o pessoal falou, concluir esse assunto, porque a gente viu, ao estudar essa disciplina de educação à distância, que ela é nada mais, nada menos que uma introdução a tudo aquilo que a gente vai ver pela frente nesse curso de educação musical. Primeiramente, a Ana colocou a história da educação musical, porque, é claro, tudo que se vai praticar tem que se saber um pouco da história de tudo isso. História essa que ainda hoje está no nosso dia a dia, por meio do uso das tecnologias, como a Sabrina falou, o Wilson também, de uma certa forma, acabou entrando no assunto. A Tamires, na formação do educador, também colocou tudo isso de uma forma muito interessante, porque a formação do educador passa, e não tem como não passar, por essas tecnologias da comunicação e também da educação. Só que uma coisa muito interessante também, que tem tudo a ver com o nosso tema, que é o futuro do educador musical, mediante o uso dessas tecnologias que nós temos hoje em dia, é justamente o fato de que o educador musical ele precisa não deixar que essas tecnologias existam, sejam, ou melhor, que elas superem o educador musical, ou seja, ele não pode viver em função dessas tecnologias. Ele deve se utilizar delas totalmente, 100% de tudo aquilo que elas têm para oferecer. Mas de maneira alguma deixar que a ética, que a moral, tudo isso que tem que ser colocado, tem que ser vivido, deixar que toda a sua formação, sua educação se baseie só nisso. Porque isso não faz o educador musical. Nunca fez, não faz e nunca vai fazer. O futuro do educador musical está exatamente na sua autonomia, como a Ana colocou no início, e a autonomia que se conquista através de valores que precisam ser vividos desde agora.
na nossa formação, na nossa educação. E valores que vêm não só agora, mas que vêm lá de trás da nossa educação, da nossa formação já na infância. E tem que ser vivido ao longo do tempo, porque um educador musical, como nós queremos ser, né, só vai acontecer realmente, só vão existir esses educadores se nós colocarmos em prática todos esses valores que nós aprendemos até hoje. É isso que vai fazer um verdadeiro educador e vai trazer realmente no futuro verdadeiros educadores musicais.